Muito bem, vamos fazer a nossa questão comentada de hoje, de uma banca chamada IBAD, né, que é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo. Uma questão aí na sua tela de pontuação, recente, 2019, que diz o seguinte: a pontuação está correta em... A maioria dos leitores não fez a lista das boas coisas da vida. Apesar da felicidade do amigo, é difícil aceitar o casamento. Apreciava solitário os poemas enviados para ela. Quando você chuta uma bola, o único objetivo é o gol. O resultado das conversas entre eles foi revelado a todos. Então, pause a sua tela, se você não percebeu nessa nossa leitura linear, que só tem uma que está correta. Então, tente mentalmente corrigir as que são erradas, pausando a sua tela e chegando a uma conclusão. Muito bem, gente. Uma das coisas que as pessoas provavelmente já ouviram falar sobre pontuação, estou dizendo aquilo que fala que pontuação é quando você respira ou dá uma pausa, não. É que a pontuação é o seguinte: se você tem numa frase um sujeito e esse sujeito determina a concordância de um verbo, entre sujeito e verbo não pode ter vírgula. Então, por exemplo, eu posso colocar que o curso começou. A frase pode ser só isso. O sujeito da frase é o curso, o verbo da frase é começou. Claro que você não vai fazer uma pausa aqui. Ok? E aí, o problema é que, de repente, você tem um sujeito que é muito grande. Todos os deputados dos partidos de oposição, todos os deputados dos partidos de oposição votaram contra a medida. Quando eu falo todos os deputados dos partidos de oposição votaram contra a medida, esse aqui é o verbo da frase, votaram. Que é um verbo que está no plural, porque o sujeito é plural. O sujeito é esse aqui tudo. Ó. Claro que a palavra principal do sujeito, que a gente chama de núcleo, é deputados. Os deputados votaram. Todo núcleo de sujeito é o primeiro substantivo que aparece. É aqui, é os deputados. Mas tudo isso que eu grifei de azul, eu posso trocar por eles. Eles votaram contra a medida. E eu não coloco eles, vírgula, votaram. Mas quando eu falo todos os deputados dos partidos de oposição, eu dou aquela respirada e acho que aqui tem que ter vírgula. Não tem. Eu não posso separar o sujeito do verbo por uma vírgula. Então, na tela, a letra A não é a resposta. Porque a maioria dos leitores é o sujeito de não fez a lista. Então, se entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula, a letra A está errada. Ok? Segunda coisa, a vírgula também não pode separar um termo do seu complemento. Então, quando eu tenho aqui um termo mais o complemento, se a palavra complemento significa uma coisa que vai complementar uma ideia, eu não posso separar as duas coisas. Então, por exemplo, os policiais invadiram. Quem invade, invade alguma coisa. O quê? A favela. Esse termo que eu escrevi em azul é um termo que complementa o verbo invadiram. Eu não posso colocar uma vírgula aqui. Esse termo que complementa aqui, ó, é o que a gramática chama de um objeto direto. Não é porque eu perguntei invadiram o quê? É porque se há de a favela não é uma preposição. O termo não preposicionado que completa verbo se chama objeto direto. Então não separa o sujeito do verbo nem o verbo do objeto. Perfeito? Por exemplo,
Todos precisam da nossa ajuda. Qual que é o verbo dessa frase agora? Todos precisam da nossa ajuda. Precisam. Então, isto aqui está complementando de novo um verbo. E agora tem a preposição de com o artigo a. Eu não falo todos precisam nossa ajuda. É precisam de. Esse é um objeto indireto. Isso quer dizer que aqui não pode ter vírgula. Aliás, uma observação que a gente faz, né? Antes de preposição, nunca pode haver vírgula. Por que que antes de preposição nunca pode haver vírgula? É porque a preposição inicia um complemento. Olha na tela. A letra B de bola não é a resposta. Felicidade, vírgula, do amigo. Vem cá. Eu não tranquei a porta, vírgula, da sala. Ele não é filho, vírgula, da minha irmã. Portanto, na tela, eu não posso colocar, apesar da felicidade, vírgula, do amigo. Então, repito, não pode haver vírgula antes de preposição. Por isso que não é a letra B de bola. Pelo mesmo motivo, não é a letra E. O resultado das conversas, vírgula, entre eles. A expressão entre eles complementa a conversa. Conversas entre eles. Conversas sobre futebol. Não pode ter uma vírgula antes do sobre. Conversas com amigos. Não pode ter uma vírgula antes do com. Então, na tela, estou tirando a letra B, estou tirando a letra E, porque as duas estão separando termos preposicionados por uma vírgula. Tá? Das duas que sobraram, a resposta é a letra D de dado. Porque na letra C, apreciava solitário os poemas enviados. Quando eu falo que ele apreciava solitário os poemas, o que acontece é que tem um sujeito implícito aqui, ó, que ele, não pode ser nós apreciava, não pode ser eles apreciavam, só pode ser ele. Ele apreciava o quê? Os poemas. Isso aqui é o complemento do verbo apreciar. Você vê, é complemento verbal. Não está colado. Mas eu não separo o verbo do seu complemento. Na tela, olha a letra D de dado, que é a resposta. Quando você chuta uma bola, vírgula, o único objetivo é o gol. Vem cá. Chuta é verbo. Quando você chuta. O único objetivo é o gol. É outro verbo. Aqui, ó. Quando sair, vírgula, a chuva começou. Eu também tenho duas orações. Verbo sair, verbo começar. O número de verbos, ele determina para nós o número de orações. Então, esta vírgula aqui, que é o caso da letra D, é uma vírgula que separa orações. E essa vírgula aqui, inclusive, é uma vírgula obrigatória. Eu tenho que ter. Deixa eu refrescar a memória de alguns de vocês que já esqueceram. Um dia você deve ter ouvido dizer que a palavra quando é uma conjunção temporal. Indica o momento em que eu saí. E essa conjunção, ela começou o período. Então a vírgula vai ser obrigatória sempre que a conjunção for inicial. Porque essa oração é como se estivesse invertida. Não é só o quando, não. Embora ele seja criança, vírgula, tem um ótimo raciocínio. Começou com embora, tem que ter vírgula. Se você puder, vírgula, contribua com o meu projeto. Tem que ter vírgula, começou com si. Já que eu estou tranquilo, vírgula,
Vou dar uma volta. Tem que ter, porque eu comecei com já que. E na letra D, olha lá. Quando você chuta uma bola, vírgula. O único objetivo é o gol. Começou com a conjunção quando. Então aí nós temos alguns exemplos de pontuação, vem aqui, que é um assunto que sempre cai em prova. Eu estou fazendo no meu site um curso chamado Exercitando o Português, que vai ter todos os temas de concurso trabalhados. Hoje eu estou passando para divulgar esse aqui, ó. Se você entrar lá no www.ricardoerce.com.br, procure o produto chamado Exercitando o Português Crase. Vem aqui. No momento da gravação deste vídeo, o curso que subiu por último, o curso que está no ar por último, pode ser que quando você assista a essa revisão, já tenha outro. É o de crase. Então tem de crase, tem de concordância, pontuação, período composto, morfologia, enfim, todos os grandes assuntos. Então é um curso que pretende fazer uma revisão exercitando, por meio de exercícios. Então vou pegar questões de bancas variadas para resolver essas questões e para dar a teoria que deu suporte à elaboração dessas questões. Então vai lá, www.ricardoerce.com.br.